pois eu cheguei, agora eu vim da minha aldeia. Eu cheguei, agora eu vim da minha aldeia. Vim do meu reinado, pois eu quem mandou. Vim do meu reinado, pois eu quem mandou. A Jurema, ela é uma bebida que, quando você toma ela, quando ela é consagrada para um ritual, ela é uma bebida de cura, uma bebida do amor. Ela, para nós, é como você mergulhar no útero da Mãe Terra e buscar ali todo o conforto, toda a direção. Essa que a gente ouviu agora é a Anália Tuxá. A gente entrevistou ela no curso Ciências Psicodélicas do Instituto Jurema, logo antes da quarentena começar, em março de 2020. A Anália é uma liderança dos Tuxá, povo indígena que vive às margens do Rio São Francisco, na Bahia e em Pernambuco. No evento, a Anália começou puxando uma cantiga e uma roda de celebração, usada nos rituais com a Jurema. A Jurema é ao mesmo tempo uma planta, uma série de preparos de bebidas e uma entidade espiritual. A bebida contém o alcaloide DMT, usado também nas cerimônias do Santo Daime e que é encontrado em algumas plantas e até mesmo no muco produzido pela espécie de um sapo chamado Buvalvarius, encontrado em regiões dos Estados Unidos e México. No seminário, a Anália falou sobre as chamadas plantas de poder, em um mesmo espaço em que rolavam discussões sobre tratamento para a depressão que usam a psilocibina, substância extraída de cogumelos alucinógenos. O curso misturava, assim, saberes embasados pela metodologia científica ocidental e pela prática empírica dos povos tradicionais. No primeiro episódio dessa série, a gente falou como a guerra às drogas dificultou em todo o mundo o avanço das pesquisas com substâncias psicodélicas. Se você não ouviu, recomendo que dê um pulo lá antes. Aqui no Brasil, por causa da disseminação do uso tradicional do DMT em cerimônias religiosas, a substância tem sido estudada por diversos pesquisadores. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre essa conversa entre a ciência e a religião, e como os cientistas têm avançado na pesquisa para tratar de transtornos com ansiedade e depressão a partir de substâncias encontradas em nossas florestas. Eu sou o Igor Carvalho. E eu sou a Ruth Pina. E esse é o segundo episódio da série Consciência Alterada. Ansiedade, depressão e estresse. Milhões de pessoas pelo mundo são acometidas por doenças psíquicas. Segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, órgão das Nações Unidas, a depressão, por exemplo, é um transtorno mental que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades. Entre as novas possibilidades de tratamentos que parecem promissoras, os cientistas despertam o olhar para uma bebida feita a partir de um cipó da Amazônia, a ayahuasca. Geralmente, quando falamos sobre a ayahuasca, estamos falando de um chá alucinógeno. Ele é escuro, tem um gosto bem forte e amargo e é feito a partir de uma mistura de ervas e outros vegetais que provocam alterações da consciência por mais de 10 horas. Tradicionalmente, o DMT é usado em rituais religiosos de origem indígena. Nos laboratórios, também tem gente estudando profundamente a ayahuasca e seus efeitos. Quando eu conheci a ayahuasca, eu conheci dentro do Santo Daime, ou seja, dentro de uma religião ayahuasqueira. Esse é o Rafael Guimarães, cientista com estudos em andamento com a ayahuasca para tratar a fobia social, ansiedade e uso abusivo do álcool, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, instituição conhecida pela tradição de fazer, desde o início da década de 80, pesquisas sobre os potenciais terapêuticos de substâncias psicoativas. A gente falou com o Rafael no laboratório da universidade, um espaço simples nas dependências do Hospital Universitário de Ribeirão. São poucos móveis, poucos equipamentos, nada além do necessário. E até isso tem uma razão. A gente faz de propósito o laboratório assim, o mais básico possível, justamente porque se um dia a ayahuasca for considerada como um remédio, não, no sentido farmacológico, médico, que seja aplicada da forma mais simples possível.
As pessoas tomam ayahuasca aqui há gerações, né, em contextos de ritual, etc. Então, se um dia isso for feito alguma forma de terapia para o lado um pouco mais médico, que seja feito de uma forma mais simples de ser replicado. O Rafael é biólogo, formado na Universidade de Brasília. Ele também fez um período na Universidade Federal de Ouro Preto, no início dos anos 2000, onde entrou em contato pela primeira vez com a ayahuasca em um ritual religioso. Fiquei bastante impressionado assim, com a experiência, né, me questionando como que moléculas, né, num chá, numa planta, podiam ter alterado de forma tão profunda a minha compreensão da realidade, tanto é que detalhes da primeira experiência que eu tive, tem 20 anos, eu ainda lembro. E foi a partir dali que eu comecei a estudar de forma mais sistemática a ayahuasca e essas outras plantas. O pesquisador começou com estudos de botânica, mais centrados na relação com a planta. Depois, passou a se debruçar na farmacologia e no potencial psíquico da substância. Eu finalizei minha graduação com um projeto em animais, um estudo preliminar em ratos sobre possíveis efeitos neurotóxicos da ayahuasca, que não teve uma conclusão muito clara, um projeto bastante preliminar. E aí o mestrado eu já fiz na psicologia, já com seres humanos. Então, no mestrado, a gente foi numa igreja do Santo Daime, que é uma religião que usa ayahuasca, em Brasília, e fizemos um estudo com placebo, com ayahuasca, e foi a primeira evidência assim, em seres humanos saudáveis de que a ayahuasca podia ter um efeito ansiolítico e antidepressivo. É quase impossível afirmar quais foram os primeiros povos a usar a ayahuasca e desde quando ela é tomada. É que a ayahuasca sempre foi uma bebida consumida por diferentes grupos indígenas da América Latina. O Santo Daime, mencionado na fala do pesquisador e onde ele conheceu a ayahuasca, é uma doutrina fundada no início do século XX por um sincretismo de doutrinas e rituais religiosos. Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu, foi um dos tantos maranhenses que largaram seu lugar de origem para trabalhar dentro da selva amazônica, durante o ciclo da borracha no início do século XX. Depois de ter contato com a ayahuasca com indígenas locais, Irineu desenvolveu um ritual que misturava figuras do catolicismo como Jesus Cristo, a Virgem Maria e outros santos, com saberes tradicionais e cultos de seus antepassados negros. E assim foi fundada a doutrina do Santo Daime. Os rituais do Daime frequentemente ocorrem em zonas rurais, mais próximas da natureza, e costumam ser feitos em espaços com formato hexagonal, por ser considerado um fator importante para o fluxo de energia. O ápice da celebração é quando a música para. E todos são convidados a aproveitar o embalo do chá e focar a mente em busca de cura, clareza, visões ou iluminação divina. Para os fiéis, o poder catártico é algo divino, sobrenatural e que está diretamente ligado ao chá. Cientistas concordam que é a bebida que traz todo esse efeito de expansão da mente. Por isso, investigam o papel da dimetiltriptamina, ou apenas a sigla DMT, o princípio ativo do chá. Voltando para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Quando a gente conversou com Rafael Guimarães, ele se preparava para a aplicação de um estudo em voluntários no dia seguinte. A gente não pôde acompanhar o experimento, porque requer protocolos rígidos e também introspecção de quem participa. Mas o pesquisador explicou para a gente como esses estudos têm sido conduzidos na USP. Diferente do ritual religioso, o experimento ocorre no silêncio, sem hinos ou cânticos. O máximo que a gente pede para as pessoas é ficarem concentradas na respiração, tentar prestar atenção no que elas estão sentindo. A gente não deixa, né, assim, usar a música, porque a música pode influenciar. Então é um fator que só a gente usa em todo mundo ou não usa em ninguém. Então o professor Drado lá em Natal eles usaram música. Então as pessoas chegam aqui por volta das 7 da manhã, tem um café da manhã padronizado, porque tem algumas substâncias que elas podem interagir com a ayahuasca de maneira negativa, né? No caso dos alimentos, coisa envelhecida, queijos envelhecidos, e algumas bebidas alcoólicas fermentadas. Eles tomam um café da manhã padronizado, assinam o termo de consentimento, né? Nenhuma intervenção nos voluntários pode ser feita sem a aprovação prévia do comitê de ética, dos projetos, e quando a pessoa chega aqui no termo de consentimento. E aí por volta de 8 horas ela toma, e aí depende do estudo. O
Por exemplo, a gente tem um estudo que finalizou agora, da Juliana Mendes, que era ou ayahuasca ou placebo. Atualmente, o grupo de pesquisa tem 3 estudos em seres humanos em andamento com ayahuasca, controlados com placebos. Um deles tem um foco em pessoas com ansiedade social ou fobia social. Em breve, será conduzido um estudo com ayahuasca entre universitários que fazem uso abusivo do álcool. Saindo de Ribeirão, em São Paulo, outro polo de pesquisas que avança no tema é o Instituto do Cérebro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá, os pesquisadores tentam compreender molecularmente o que faz o DMT, o princípio ativo da ayahuasca. O DMT ele é um agonista serotoninérgico, né, farmacologicamente falando. Isso significa que ele atua através dos receptores de serotonina no cérebro. Não só, mas principalmente através dele. Quem está dando essa explicação técnica para a gente é o psicobiólogo Rafael Vitor Lima da Cruz, doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha pesquisando os efeitos de substâncias naturais psicodélicas. O DMT, então, seria uma triptamina psicoativa, né, dentro dessa classe. Essas triptaminas psicoativas, elas são conhecidas por comportamentalmente serem capazes de induzir estados, algumas pessoas chamam transcendentais ou enteógenos, depende da literatura que você está lendo, mas basicamente eles levam o cérebro a um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, o usuário, né, a pessoa que ingeriu, ela tem acesso a pistas sensoriais ou mecanismos mentais que ela não teria acesso na consciência normal. Aí, devido a isso, o interesse da psicoterapia associada aos psicodélicos é imenso, porque você pode, por exemplo, usar isso para tratar pessoas que têm transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo. Além do seu contato pessoal com o ritual religioso, o pesquisador se interessou em apurar cientificamente dezenas de relatos que ouvia de adeptos do chá. As pessoas tomam ayahuasca e vêm contar anedotas, histórias de que eu tinha depressão por 30 anos, nenhum medicamento servia, quando eu comecei a participar, seja lá qual grupo seja, minha depressão melhorou. Aí a gente quer saber como que isso acontece a nível celular e molecular. No primeiro trabalho publicado por ele, com outros colegas do Instituto, em uma revista internacional, eles descobriram que uma substância bem similar ao DMT, o princípio da ayahuasca, aumenta o que é chamado de neurogênese. Ou seja, aumenta o número de novos neurônios que são gerados em cérebros de adultos, e que também acelerava o processo de maturação dos neurônios. Parece que todos os antidepressivos que nós conhecemos até então, eles agem aumentando a neurogênese. E se você continuar administrando um antidepressivo, mas bloquear a neurogênese de alguma forma, essa neurogênese hipocampal, né, que é nessa região específica, você não tem os sintomas de melhora nos pacientes. E também isso acontece com modelos de animais. Então, a ideia é de que, de alguma forma, mesmo que seja um mecanismo paralelo, esse aumento de neurogênese é interessante para o tratamento de depressão e também outros transtornos de humor que estão intimamente relacionados, como ansiedade. Agora, no doutorado, ele está tentando descobrir como essa substância interfere no comportamento, para conseguir entender como ela pode agir em quadros clínicos de depressão. Para a pesquisa, como a gente disse, eles utilizaram uma substância bem similar ao DMT usado na ayahuasca, que se chama 5-mel-DMT. A fórmula molecular das duas substâncias é bem parecida, mas o 5-mel-DMT demanda uma dose muito menor para ter efeitos. A psicóloga Jéssica Winnie também participa das pesquisas do Instituto do Cérebro na Federal do Rio Grande do Norte sobre os usos do DMT para tratamento de ansiedade. Ela estudava o sistema auditivo e uma área do cérebro chamada hipocampo, que está relacionada à aprendizagem. Mais especificamente, a Jéssica pesquisa um problema auditivo chamado tinnitus, um tipo de ruído no ouvido. E foi aí que o trabalho dela se encontrou com as pesquisas com o DMT para ansiedade. Para algumas pessoas, o tinnitus se torna patológico. Então, é como se você pensasse, você tem uma vida inteira em que você tem um ruído muito alto no seu ouvido 24 horas por dia. E então, o que a gente viu nisso, eu introduzi o DMT porque o meu laboratório está começando a investigar os efeitos do DMT na ansiedade, na depressão.
E como eu já tinha um modelo animal de ansiedade, que era, após induzir o tinnitus, eu tinha animais mais ansiosos. Então, nisso eu vi uma forma de ter um modelo para investigar os efeitos do DMT no tratamento da ansiedade. E o que a gente fez foi ver o efeito preventivo do DMT na ansiedade. Então, eu injetei DMT nos animais, uma dose única, com uma quantidade elevada nos animais, que era 20 miligramas por quilo, e eu vi que após uma semana, esses animais eles não apresentaram a ansiedade de forma similar a animais que não tinham sido tratados com DMT após a injeção do salicilato, que era o indutor do tinnitus. Em todas essas pesquisas com DMT, a ciência tenta sistematizar um conhecimento que foi passado há muitas gerações. Mas será que existe um conflito nisso? Religião, crendices, tecnologias, pesquisas. Como tudo isso é encarado tanto por religiosos quanto por cientistas? Essa pergunta é cabeluda, essa aí, Ju. Tá gravando? Bom, vamos lá. De novo, estamos escutando Rafael Guimarães, o pesquisador da USP de Ribeirão Preto, que já apresentamos nesse episódio. Ele conta que a relação entre ciência e religião tem suas dificuldades, mas acredita que é possível aliar o caminho do rigor científico e o respeito às tradições. De maneira geral, hoje em dia a relação é boa. Houve algum momento que algum outro setor desses grupos sugeriu que a gente pudesse, que a ciência, de maneira geral, poderia estar dessacralizando essas substâncias, né? Até alguns casos a gente fala, olha, no nosso experimento a gente não usa música, nós não usamos os hinos, nós não cantamos, as pessoas, como? Como que vocês fazem, né? Tem que ter música, tem que ter. Então, nós trabalhamos numa perspectiva diferente, nós não estamos tentando replicar o ritual no ambiente de laboratório. Nós não trabalhamos nessa perspectiva. O ritual, a religião é uma coisa, o que a gente faz aqui é outra. Mas a verdade é que hoje em dia a relação com esses grupos é muito boa, porque eles percebem, assim como a gente percebe que ter relação boa com eles é positivo, eles percebem que ter um diálogo com a ciência é positivo para eles. Por exemplo, em vários casos, ao longo dos últimos anos, de pessoas desses grupos que viajaram para fora do país e chegaram em países com ayahuasca, que foram acusados de tráfico internacional de drogas, às vezes, muitas vezes, nós, cientistas, fomos lá explicar o que era ayahuasca, dar um lado técnico específico. E qual o futuro da planta em um contexto que a ciência pensa em possibilidades de tratamento com seus princípios ativos? Ainda é incerto, afirma o pesquisador. Nós não temos nenhum plano de patentear a ayahuasca. A ayahuasca ela não pode ser patenteada, né? Substâncias de origem natural do nosso bioma nacional, elas não podem ser patenteadas, então a gente não tem qualquer intenção aqui na USP de Ribeirão Preto de fazer uma patente da ayahuasca e transformar numa medicação de farmácia. A gente não sabe o que vai acontecer com a ayahuasca nesse aspecto, essa é a verdade. Eu imagino que num futuro não muito distante, que se comprove que ela possa realmente ter esses potenciais terapêuticos, que ela talvez seja englobada como uma planta medicinal, no sentido mais formal, ou algum tipo de terapia alternativa do que com uma medicação normal e regular de farmácia. Essas reflexões sobre a relação entre os saberes ancestrais e a ciência também acompanham os experimentos do outro Rafael, o Rafael Lima, do Instituto do Cérebro. Eu acho foda. Os caras tinham muito conhecimento de tudo, de farmacologia, incrível, assim, como eles armazenaram essa quantidade enorme de conhecimento e como isso passou a nos interessar, assim, eu acho que essa comunicação entre os povos é muito importante. E eu tenho medo individual mesmo do que pode acontecer, né, com o futuro dessa pesquisa. Eu estou produzindo esses dados estão tendo importância para a indústria farmacêutica, e aí, se essa substância passar a ser só mais um comprimido, como é que fica a extração, como é que fica as culturas que dependiam dessa substância em outros contextos, entende? Rafael Lima relata que muitas vezes ele é questionado sobre os objetivos da pesquisa. Se a ayahuasca será apenas um novo antidepressivo disponível nas prateleiras das farmácias após a validação científica. E aí eu falo que, sem a ciência básica, a gente não tem como prever as consequências. A gente não tem grupos de risco, não tem formas eficientes de prever as reações que as pessoas podem ter sob efeito dessas substâncias.
E não é incomum acidentes onde alguma pessoa se machuca ou machuca outra pessoa sob efeito. Então, com a ciência básica, a gente consegue traçar esse perfil, consegue traçar quem é vulnerável, quem não é, quem pode, quem não pode, em qual contexto vai ser ou não vai ser aplicado. Então, a minha defesa como cientista é de que esse conhecimento é necessário para prever acidentes e ajudar na aplicação correta desse possível medicamento. O fato é que o DMT faz parte das tradições vivas das culturas de diversos povos indígenas, como o povo Tuxá, adepto do uso religioso e ritualístico da jurema. Posso falar? Meu nome é Anália Tuxá, na minha idioma é Raonere Truamaranque, que significa filha das águas. A Anália também já tinha aparecido aqui neste episódio. É dela a voz que canta a música que abriu esse podcast. E eu sou do Conselho Gestor do DGM FIP Brasil, que abrange os projetos do Cerrado Brasileiro, né? A qual é voltado para as comunidades tradicionais, quilombolas, comunidades indígenas. Sou do povo Tuxá, um povo bem antigo no extremo norte da Bahia, que foi reconhecido pela coroa portuguesa em 1649, né? Somos barranqueiros do Rio São Francisco, onde nós vivíamos em uma ilha chamada Ilha da Viúva, e essa ilha era onde nós vivíamos e fazia todo o segmento, né, da jurema nessa ilha. A liderança indígena afirma não se preocupar tanto com o interesse científico pela substância no tratamento de doenças psíquicas. Pelo contrário, para ela, esse despertar mostra o poder da planta. Ela é uma bebida que ela é o antídoto da cura da humanidade. Ela é uma bebida que vai tirar muitos opressores de suas cadeias espirituais. E quando ela chama a atenção dos cientistas, dos pesquisadores, é porque ela desperta neles um desejo de poder experimentar, conviver e entender o que é que ela quer deles. Porque ela é uma bebida curativa, ela é uma bebida de equilíbrio, ela é uma bebida de visão espiritual e ela é uma bebida que aonde encaixa todos os seus complexos espirituais. A Anália explica que para sua cultura a bebida é como se fosse um quebra-cabeça. E, de alguma forma, parece que os Tuxá já entenderam faz bastante tempo o que hoje os laboratórios estão tentando explicar. Então, ela é uma medicina do equilíbrio, ela é a medicina do amor, da cura, da mudança, né? Ela é a medicina da paz, né? Então, eu vejo o Nichipan como essa bebida, que muitos que estão ali sofrendo, que têm problemas emocional, problemas de cabeça, né? Quando toma, sente essa melhora, porque automaticamente ela encaixa, ela dá o equilíbrio à pessoa. Ela tira a pessoa daquela condição e põe ela na direção certa. No próximo episódio da nossa série, vamos falar sobre redução de danos no consumo de drogas e como pesquisas com psicodélicos podem ajudar nisso. Vamos falar da ibogaína, substância que talvez você não conheça, mas que tem sido estudada como uma opção para o tratamento da dependência química. Até lá! Esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma bolsa da Fundação Gabo em parceria com a agência pública. A reportagem é de Ruth Pina, Pedro Ribeiro Nogueira, Igor Carvalho, com apoio de Stefano Wrobleski. O roteiro deste episódio é de Gil Luiz Mendes, Ruth Pina e Pedro Ribeiro Nogueira. A edição de som, de Otávio Correia. A edição de texto é da Andréa Dipp. E a gravação foi feita no estúdio Jacarandá,